professor Matheus Vazolera aqui, de volta mais uma vez, novamente. Meu Deus, a legislação não acaba. Uma hora sim, mas hoje não é o dia dela acabar, tá? Então o que a gente está trabalhando aqui? A gente está no Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Paraná, tá? A gente vai trabalhar hoje a partir do artigo 169. Então lembra só do combinado. Você vai assistir a aula comigo, você vai ler o material que eu fiz para você com todo o carinho do mundo, e aí, por fim, mas não menos importante, você vai ler a legislação seca. Sim, é muito importante, eu coloco aqui os pontos mais importantes, mas isso não inibe você de ter que ler a legislação seca, porque assim, eu faço uma verificação estatística e de probabilidade do que pode vir a cair. Mas não quer dizer que assim a FGV pode olhar assim e falar assim, ah, eu acho que eu vou inovar esses dias. E pode fazer a questão de uma coisa muito nada a ver que nunca caiu em nenhum concurso do mundo e do universo. E do jeito que ela pediu no edital, ela pode fazer isso, pode, não tem problema nenhum. Mas a gente vai trabalhar aqui a aula de acordo com o histórico, tranquilo? Então, lembra como que é uma aula de legislação estadual e institucional? É assim, é eu, você, a tela, então você vai anotando o teu material que eu falar aqui e você vai grifando o que eu grifar aqui também na tela. Então, bora pra tela. Então, a gente está no artigo 169. Além do vencimento, o que é vencimento? Dinheiros ou remuneração, que também é dinheiros. Poderá o funcionário perceber as seguintes vantagens pecuniárias: adicionais, gratificação, ajuda de custo, diária, salário família, auxílio para diferença de caixa e auxílio doença. Entendido? Então, o funcionário efetivo ou interino terá acréscimo aos vencimentos de 5 em 5 anos de exercício, de 5% até completar 25%. Então, o que quer dizer isso aqui? A cada 5 anos, então tá, eu fiz aqui 5 anos de trabalho. 5 anos de trabalho, a partir do momento que você é estável, você conta 5 anos de trabalho. Fez 10 anos de trabalho, você vai receber um acréscimo de 5% nos seus dinheiros, com o teto máximo de 25%. 25% de acréscimo. Então, a cada vez que você tem 5 anos de efetivo serviço, você recebe um acréscimo de 5%, com o teto máximo de 25%. A incorporação do acréscimo será imediata, então não precisa solicitar. A partir do momento que você completa 5 anos, você começa a receber 5% a mais, inclusive para efeito de aposentadoria e disponibilidade, e será computada igualmente sobre as alterações dos vencimentos de cargo efetivo somados ao anteriormente deferido. Então quer dizer o quê? Que você não precisa fazer, completei 5 anos, então eu preciso ir lá na secretaria, lá no RH e fazer a solicitação do meu acréscimo? Não. A partir do momento que você completou 5 anos, automaticamente você vai ter lá na tua folha de pagamento, no teu olerite, ali os 5% ali acrescentados. Artigo 172. Existem as gratificações de função pela prestação de serviço extraordinário, pela prestação em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, pela representação de gabinete, pela execução de trabalho de natureza especial, com risco de vida ou saúde, pela realização de trabalho relevante, técnico ou científico, pela participação em órgão de deliberação coletiva, pelo exercício de cargos especiais, e dali você tem também pelo exercício de cargo de auxiliar ou membro de banca ou comissão examinadora. Também encargo em auxiliar ou professor de curso regularmente instituído, ser realizado o trabalho além das horas de expediente a que está sujeito o funcionário. Então, o que a gente está falando dessas gratificações? É o que? Você pode ter essa gratificação, além da sua remuneração, você pode ter um tipo de remuneração desde que você cumpra e esteja fazendo uma dessas situações aqui. Também pelo exercício em determinadas zonas ou locais. Então, por acaso você é um policial civil ou um policial penal que esteja lotado em alguma região de fronteira. Talvez você possa ter esse tipo de gratificação também, o adicional ali, a gratificação de fronteira. As vantagens pecuniárias atribuídas ao funcionário não sofrerão descontos além dos previstos em lei. Matheus, me fala o que é um desconto. Pensão. Pronto, pensa em desconto ali, pensa em pensão. Pensão está previsto em lei? Está previsto em lei. Então é um desconto que é possível.
A gratificação pela prestação de serviço extraordinária deverá ser olha que acento filha da mãe, olha que feio. Previamente habilitada pelo chefe da repartição. Então, grave essa palavra aqui, previamente. Paga por hora de trabalho, prorrogado ou antecipado. Então, aqui pode ser que tenha um E, o E está errado, ou antecipado. A gratificação que se refere a este artigo não poderá exceder a 50% do vencimento mensal do funcionário. Claro, para evitar um enriquecimento ilícito, talvez, acrescido dos adicionais que estiver percebendo, ok? Nos casos do inciso 2, a gratificação será paga por hora de trabalho antecipado ou prorrogado na mesma razão percebida pelo funcionário, em cada hora de período normal, salvo quando a prorrogação ou antecipação for apenas de 1 hora e tiver ocorrido somente 2 vezes no mês, caso em que ela não será remunerada. Então ali ela coloca uma ressalva. Então você pensa assim, aqui no inciso 2, que é paga por hora de trabalho, tanto prorrogado quanto antecipado. Se por acaso no mês inteiro ele não fez ali 2 vezes conforme diz o artigo, essa gratificação aqui ela não será necessária e não será paga, tá? Então ali quando você excede o tempo de 2 horas por mês, aí sim você tem direito à gratificação. Ajuda de custo é a compensação de despesas de viagem e instalação concedida ao funcionário que, em virtude da sua remoção, nomeação para cargo em comissão ou designação para função gratificada, serviço ou estudo, passa a ter exercício em nova sede. Então, você imagine que você é solicitado pelo Estado. Ai, meu Deus, Estado do Paraná. Sim, Estado do Paraná. Ele pede para você sair de Cascavel e vai ser removido para Curitiba. Você vai ter direito à gratificação ali, à ajuda de custo, tá? Então, a gente já vai, acompanhe aqui que vou dizer como que ela vai ser paga. A ajuda de custo é arbitrada pelo secretário de Estado ou diretor do departamento autônomo, em importância não excedente a 3 meses. Então não pode, o teto é 3 meses e não inferior. Então ali, vamos lá, teto 3 meses e o piso 1 mês, tá? Então, 3 meses, então de 1 mês a 3 meses. 1 mês a 3 meses. E não inferior a 1 mês de vencimento, levando-se em conta as condições de vida na nova sede, a distância, o tempo da viagem e os recursos orçamentários disponíveis. Então, o que a questão pode vir ali na tua prova? Que a FGV, ela gosta muito de contar história. Então, ele vai colocar Gasparzinho, funcionário público da Polícia Civil do Estado do Paraná, lotado em Cascavel, no estado do Paraná mesmo, foi solicitado que seja removido para Curitiba, para a capital Curitiba. Sabendo disso, Gasparzinho foi lá verificar quais eram os seus direitos. E o que estava colocado lá como seus direitos era que somente o que vai ser levado em consideração? As condições de vida na nova sede, a distância e o tempo de viagem. Falta uma coisinha que torna a questão errada. Você também tem que verificar se existem recursos orçamentários disponíveis. Então, por uma omissão, torna a alternativa errada. Entendeu? Parágrafo 2º. A ajuda de custo, do que trata o parágrafo 1º, ali em cima, no âmbito do Poder Executivo, será fixada pelo secretário de Estado ou autoridade máxima da autarquia, inclusive as instituições de ensino superior, limitada a 5 salários mínimos nacionais. Isso aí quando a gente está falando ali de outro tipo de função. Ao servidor que, no desempenho de suas atribuições, deslocar-se da respectiva sede em caráter eventual ou transitório, quando você, em caráter eventual e transitório, essas são as palavras-chave. Se for aí em definitivo, é ajuda de custo. Eventual ou transitório, para outro ponto do território inicial ou para exterior, fará jus ao quê? A diária. Então, falou em definitivo, ajuda de custo. Falou em transitório eventual, diária, tá? A título de indenização das parcelas de despesas com pousada e alimentação e despesas extraordinárias com transporte, passagem, seguro viagem nos termos deste regulamento. Durante o período de trânsito, não se concede diária ao funcionário removido. Não... meu Deus do céu. Tá. Se tá aqui é porque tem história. Então, ali...
o funcionário removido, vamos pensar aqui, Foz do Iguaçu a Curitiba, tem um tempo ali que ele vai precisar acompanhar a mudança dele, ele não vai viajar só com o carro, ele vai estar acompanhando o tempo de mudança. Então, se ele for removido, se ele vai receber ajuda de custo, ele não vai receber diária, é isso que ele quer dizer. Se você vamos aí para um outro caso, você vai ter que fazer parte de alguma operação ali em Curitiba, você está em Foz do Iguaçu, você vai ficar 5 dias em Curitiba. Vai ficar 5 dias em Curitiba. Mas até o comboio chegar lá é mais 2 dias. Então são 7 dias de diária. Porque é eventual e transitoriamente. Agora, se você for removido de forma definitiva de Curitiba a Foz do Iguaçu, o que vai acontecer? O tempo que você demorar para chegar a Curitiba, pouco importa. Você já recebeu o que você deveria ter recebido, que é a ajuda de custo. Tranquilo? Não caberá a concessão de diária quando o deslocamento do funcionário constituir exigência permanente do cargo ou função. Então ali é o caso quando o funcionário público ele tem um cargo em comissão, então ele é chefe de alguma repartição e você sabe que o chefe de repartição, ele normalmente ele tem que participar de reuniões estratégicas na capital. Então faz parte, ele já recebe ali um valor a mais, já pensando nesse tipo de situação. Então faz parte da nova função dele participar de reuniões em determinados locais. Entendido? Entende-se por sede, para efeitos dessa sessão, a cidade, vila ou localidade onde o funcionário tiver exercício. Só para confirmar. O funcionário perceberá, primeira coisa, diária integral, quando for mais que 12 horas. Meia diária, quando for mais de 6 horas. Mais de 6 horas e menos de 12 horas. E também ele não terá direito, quando a diária, não terá direito à diária, o funcionário que se deslocar da sede por menos de 6 horas. Então, menos de 6 horas não recebe diária. A única coisa que eu preciso que você lembre é mais de 12 horas uma diária, menos de 12 horas e mais de 6 horas uma meia diária, e menos de 6 horas nada a se falar. Após cada período de 24 meses consecutivos, a licença para tratamento de saúde, o funcionário terá direito a um mês de vencimento a título de auxílio-doença. Quando se tratar de licença concedida por motivo de acidente de trabalho ou doença profissional, assim constituídos naqueles parágrafos ali, o funcionário fará jus ao auxílio-doença de que trata esse artigo após cada período de 12 meses consecutivos de licença. Opa, cliquei aqui, não podia. É isso? Então, beleza, cara? Lembra do nosso combinado? Vai estudar, primeiro toma um café e daí vai dar uma descansadinha. Um abraço!